Oi pessoal, Marcelo Vaz aqui de novo, e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco para vocês como é que eu consigo reconstruir o meu Build Path dentro do After Effects, separando passe por passe de render e adicionando um ao outro para reconstruir assim a imagem final e ter muito mais flexibilidade na hora de compor a imagem. Vem comigo! Aqui a gente com o After aberto, eu vou importar o meu render final, arrastando para cá, para a janela. Clicando no footage, no caso, né, no render, e colocando New Comp from Selection, a gente tem uma nova composição com essa imagem, que no caso é o render final. A gente consegue ver que nessa imagem a gente tem várias características nela, que são os passos de render que a gente setou lá, como por exemplo, a gente tem os brilhos da imagem, a gente tem a parte de vidro, né? As partes que tem vidro, a parte do tecido. A gente tem várias características do shader na imagem que a gente consegue, setando lá no Maya, renderizar separado. Para separar aqui na pós, a gente consegue selecionando a cena, o render, criando um efeito aqui, procurando um efeito chamado Extractor. Esse efeito ele vai extrair daquela imagem, como o próprio nome fala, ele vai extrair daquela imagem os canais que a gente quer. Então eu posso adicionar aqui esse efeito. A gente pode ver que a imagem ela fica bem mais escura, né? Para isso a gente consegue usar um efeito chamado Color Convert, Color Profile Convert. Se a gente adicionar aqui esse efeito e ligar ele, a gente tem a cor do jeito do render. Ligar esse efeito esse linearize aqui, que ele deixa a cor conformada aqui para os 16 bits. Outra coisa muito importante é a gente usar o projeto da gente ser em 16 bits. Tem que ficar atento nisso, senão a qualidade aí dos degradês e das cores ficam muito, muito piores se for em 8 bits. A gente deixando em 16, já é uma gama de cor bem legal para trabalhar na pós. Então aqui, quando eu apliquei esse efeito, esse Extractor, a gente consegue vir aqui na janela e ver todos aqueles passos que a gente setou lá no Maya. Tem aqui informação de todas as características aí do render. Então a gente consegue, eu geralmente começo pelo Diffuse, eu seleciono aqui o Diffuse e ele vai me mostrar aqui só o Diffuse, todos os shaders que tem Diffuse na imagem. O que acontece? Como eu vou duplicar esse layer e nesse segundo layer, por exemplo, eu já vou vir aqui no Extractor, já vou selecionar outro tipo de outra característica, como por exemplo o especular. Selecionando o especular, você pode ver que o especular fica só ele aparece nessa camada. Como eu vou ter que aplicar esse Color Profile Converter em todos os layers, o que é que eu gosto de fazer? Eu tiro o Color Profile Converter desses layers aqui, crio um novo Adjustment Layer em cima de todas as camadas, é importante isso, e adiciono esse Color Profile Converter nesse layer de Adjustment. Então todas as camadas de baixo ficam necessariamente com Adjustment. O que é que eu faço? Eu agora vou duplicando o layer e colocando a característica. Por exemplo, eu já coloquei Diffuse e Especular. Agora eu vou colocar o SSS, que é tudo que tem SSS. Os cones, o rosto da menina, a pele. Agora eu vou colocar o Transmission, no caso é a parte de vidro, toda a parte de vidro da cena. Duplico, sempre duplicando e mudando aqui. O Emission, no caso a gente vê aqui esses God Rays, a parte de volumétrica da cena fica todo no Emission. A gente tem outra opção aqui de outro pass de sheen. Esse pass de render é esse aveludado que tem na roupa. Geralmente a gente usa esse sheen. E tem outro passe, coat, que é bem interessante também. Aqui só tem coat aqui nesse sapato, mas às vezes tem em várias partes do render. Depois que a gente faz isso, a gente pode selecionar todos os layers e colocar eles, um mode dele, um blend mode em Add. Então a gente pode ver que aqui todas as características, todos os alvis, eles foram sendo adicionados uns aos outros. Se a gente pegar o render final, esse AXR final, e jogar aqui em cima, a gente consegue ver que não tem diferença da cena toda desmembrada aqui embaixo para essa cena, para o build do render mesmo. Então o que acontece? Eu gosto de já começar a nomear, né, todos esses passes. Por exemplo, o primeiro passe aqui foi Diffuse. O segundo passe foi... Aqui, dando solo, a gente consegue ver especular. O terceiro passe foi SSS. Aqui, Transmission, Emission, Sheen, esse aqui, Coat.
Agora a gente tem todas as propriedades aqui do render, todos os alvis separados. Para que serve isso? Isso aqui serve para a gente mexer nas características do render de uma forma mais seletiva. Por exemplo, eu tenho aqui um canal de especular. Se eu estou achando o especular dessa cena, eu quero dar um reforço nela, eu posso duplicar, por exemplo, esse canal de especular. E com essa duplicação, eu consigo reforçar todos os brilhos da imagem. Ah, mas eu quero brilho só ali no capacete da menina. Eu crio uma máscara nesse segundo layer, por exemplo, dou um reforço de brilho ali só naquela parte. Então, é muito importante, por exemplo, eu quero que a cena, essa parte do fog ali atrás, dessa luz que entra aqui no emission, ela seja mais forte também. Então, eu consigo duplicar essa camada, diminuir a opacidade dela e assim ir controlando. Eu consigo, por exemplo, pegar esse passe de emission e adicionar uma curva nele. Se eu acho que ele está muito espalhado, por exemplo, vamos dizer que eu pego esse aqui, eu consigo criar uma curva e ter um ajuste seletivo só nesse passe de render. Entendeu? Então, é muito importante esse tipo de separação aqui por canais da imagem para você conseguir fazer uma pós bem interessante. Outra coisa, outro passe que geralmente eu renderizo é esse passe aqui, que é o Z-Def. Eu clicando aqui, duplicando e clicando no extractor e colocando, apertando aqui no Z, eu consigo controlar e ver a profundidade da cena toda, controlando aqui o black point e o white point. Então aqui, por exemplo, eu consigo colocar lá atrás mais claro, por exemplo, ó, e aí eu tenho esse passe aqui só com isso e eu posso criar rapidamente um fog na cena. Se eu usar isso aqui como screen, por exemplo, esse layer, eu já tenho uma camada aqui de fog, por exemplo, entendeu? Eu posso usar aqui um tritone, um efeito e deixar o fog mais amarelado. Então, assim, a gente consegue, com esse passe, fazer muita coisa. Nessa imagem, eu já renderizei com um desfoque de lente no próprio 3D, mas você pode, com esse passe de render do Z-Def, simular esse desfoque aqui na pós. Outro passe de render que eu uso muito é o Cryptomate. Ele serve assim, da seguinte forma: você pode pegar o footage do render, aplicar o efeito Cryptomate. Aqui em Cryptomate, você tem todas as partes, os objetos da imagem separados por cor. Se você clicar aqui no efeito no Cryptomate e clicar na cor, você tem um mate quase que instantâneo daquela parte da imagem. Então, isso é uma mão na roda se você quer fazer um ajuste seletivo. Digamos que eu seleciono aqui o avião, essa parte da lataria. Clicando em Shift, eu consigo selecionar outras partes, como por exemplo essa outra parte do avião, a hélice. Tudo isso eu consigo com Shift e selecionando. Eu posso vir aqui embaixo e mudar para Mate de RBGA, por exemplo, Mate Only. E aqui eu tenho um Mate perfeito. Para que serve esse Mate? Se eu criar outro Adjustment Layer, por exemplo, na imagem, eu consigo aplicar um Hue Saturation aqui, por exemplo, eu aplico esse Layer, Adjustment Layer, o de cima como máscara dele. Então eu posso usar um Luma Mate. E aqui eu consigo saturar só o avião. Eu consigo escurecer ele, por exemplo, clarear. Então assim, a gente tem um ajuste muito mais seletivo usando o Cryptomate também. É muito importante a gente ter esse passe na mão depois do render para a gente conseguir fazer esses ajustes seletivos. Bem, gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês aí a entender mais como funciona esse processo de textura e que vocês apliquem isso nos trabalhos de vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de ir lá na plataforma da Hide School e dar uma conferida no meu curso Bluebird, que já está disponível, onde eu ensino outras técnicas de texturização e look dev no Maya e no Substance Painter. Até a próxima!